Oi, pessoal! Vamos começar nossa aula de hoje? Pega a sua apostila 8, nós vamos fazer a parte C, que vai ser a matemática. Nós vamos trabalhar hoje em matemática a análise de gráficos e tabelas. Você já conheceu gráficos, já conheceu tabelas em outros anos, mas nós vamos estudar um pouquinho mais. Aqui nós temos a fonte de onde nós retiramos essas informações para vocês, que é do Escola Kids, da UOL, e aí você acompanha a leitura comigo. Depois, se você quiser tirar mais informações, você pode acessar a esse site. Então vamos lá, acompanhe a leitura que eu vou fazer para vocês. Os gráficos e tabelas estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, internet e em quaisquer outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números, como, por exemplo, para representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo político, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo que você vai ver é uma tabela. Uma fábrica de bicicletas resolveu colocar em um gráfico a quantidade de unidades vendidas durante os meses de 2009. Observe a tabela com esses dados. Então, olha aqui. Primeiro, a fábrica colocou as informações em uma tabela. E depois, a partir dessa tabela, transformou em um gráfico. Então, nessa tabela, nós temos aqui de janeiro até dezembro, que são os meses de 2009, e aqui do lado direito, na próxima coluna, o número de bicicletas que foram vendidas em cada mês. Agora nós vamos acompanhar essas mesmas informações da tabela no gráfico que foi feito com essas informações. Você vai ver no seu material que o seu gráfico não está colorido como aqui na tela, mas depois você pode colorir, você vai entender por quê quando eu fizer a explicação aqui embaixo. Antes de eu ler a explicação, eu preciso mostrar para vocês aqui, quando nós vamos ler um gráfico, primeiro a gente lê o título, né? A informação que nós temos aqui em cima é o título e é referente ao assunto tratado nesse gráfico. Além de ler o título, eu tenho que entender o que ele está me mostrando. Então, aqui na coluna do lado direito, do lado esquerdo, ou melhor, porque nós temos aqui um gráfico de colunas. Quando é em pezinho, na vertical, nós chamamos de gráfico de colunas. E aqui nesse eixo vertical, eu tenho a quantidade de bicicletas no intervalo de 10 em 10. Então, aqui nós partimos do zero, aí vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, parou no 100. Esse gráfico parou no 100. Mas dependendo do que vai demonstrar em um gráfico, pode ser muito mais. O intervalo pode ser outro? Pode ser de 1 em 1, pode ser de 5 em 5, pode ser de 10 em 10, 1000 em 1000, depende do que vai demonstrar no gráfico. Esse nós temos um intervalo de 10 em 10. E aqui cada coluna demonstrando o mês e a quantidade de vendas de acordo com o que nós vimos aqui ao lado. Então acompanhe a leitura que eu vou fazer com vocês aí. Quando os dados são observados na tabela, não temos a total compreensão do aumento ou da queda na venda mensal de bicicletas. Pelo gráfico, conseguimos interpretar claramente as variações ocorridas nas vendas. Então, olha aqui, quando você vê o mês de fevereiro, você já percebe pela altura da coluna que vendeu mais do que em janeiro. Isso é possível você bater o olho no gráfico e já conseguir interpretar. Na tabela já é mais difícil. É possível, inclusive, colorir algumas colunas para diferenciar informações, buscando que o leitor compreenda com mais facilidade alguns pontos. Um exemplo seria colorir com uma cor as colunas que indicam os meses com venda abaixo de 50 unidades, que nós temos aqui colorido de vermelho, que são os meses de janeiro, março, abril, junho, setembro e outubro, que depois você pode colorir aí no seu também. E com outra cor, as colunas que indicam os meses com venda acima de 50 unidades, que são fevereiro, maio, julho, agosto, novembro e dezembro. Então, você depois pode colorir como você está vendo aqui na telinha. Todos que estão de vermelho, nós tivemos vendas abaixo de 50 bicicletas. Todos que estão de verde são as vendas acima de 50 bicicletas naquele mês, certo? Mas esse é apenas um exemplo do uso de gráficos e tabelas que pode auxiliar os leitores na obtenção de informações mais rápidas e claras em situações do nosso dia a dia. Existem outros tipos de gráficos, como os de curvas ou linhas, setor ou pizza,
mas nesse momento a ênfase será nos gráficos de barras ou colunas, como o que vimos acima. Veja abaixo exemplos desse tipo de gráficos. Quando fala aqui, ó, a ênfase, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos trabalhar mais, nós vamos focar mais em gráficos de barras ou de colunas, mas vocês precisam conhecer os outros também. Aqui nós temos outro gráfico, esse aqui é gráfico de barras. O que nós acabamos de ver lá atrás é o gráfico de colunas, porque colunas é na vertical, é em pé. O de barras é tudo aqui na horizontal, deitadinho. Então, aqui nós temos um gráfico de barras, né? Você não tinha visto ainda, agora já tem um aqui. No meio, nós temos um gráfico de setor, que também é chamado de pizza, né? Ele é redondo e ele é dividido aqui de acordo com cada informação. Normalmente é trazido essas informações em porcentagem, como essas aqui. E também um gráfico de linhas, que nós temos aqui o terceiro. No seu material aí também não está colorido, mas você pode fazer depois, colorir, para ficar mais visível as informações para você. Primeira atividade, a número 1, acompanhe aí comigo. O gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica em uma residência durante o último semestre. Semestre são 6 meses, né? De um determinado ano. Observe o gráfico para responder as questões abaixo. Então, nós temos aqui de julho até dezembro. Temos o título desse gráfico, que é muito importante você saber o título para saber o assunto do gráfico. Então, o título é Consumo Mensal de Energia Elétrica e uma informação entre parênteses, em quilowatt-hora. Quilowatt-hora é a unidade de medida utilizada para medir a energia que gastamos. E aqui do lado, como eu falei para vocês aquela hora, nós temos aqui esse eixo vertical que está mostrando um intervalo de quanto em quanto foi medido. Então, aqui nós temos um intervalo de 100 em 100. Partiu do zero e foi 100, 200, 300, 400. Essa é uma informação importante que você precisa observar para saber a quantidade que foi, nesse caso aqui, de quilowatts-hora gasto em cada um dos meses nessa residência. No seu material também não está colorido, depois você pode colorir. Primeira perguntinha, olha o que está perguntando aqui na letra A. Qual é o tipo de gráfico que é usado para demonstrar essas informações? Então, que tipo de gráfico foi esse que nós utilizamos aí? Qual é o tipo desse gráfico, né? Para demonstrar essas informações. Letra B. Em quais meses o consumo de energia elétrica foi maior do que 300 kWh? Letra C. Quais foram os meses onde houver um maior e o menor consumo de energia? Então, você vai voltar lá no gráfico e vai encontrar essas informações. Então, ó, o maior e o menor. Depois, letra D. Qual é o título desse gráfico? Fácil também, né? E letra E. Quais as informações presentes nesse gráfico? Então, olha só, todos esses itens aqui você vai encontrar no gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, lá daquela residência. Então, lembrando aí, né? Quando pede aqui, ó, qual é o tipo de gráfico, se você esqueceu, você volte lá aí no seu material, que eu acabei de explicar para vocês. E tem o nome de cada um, caso você tenha esquecido. A letra A é essa pergunta, qual é o tipo de gráfico? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, né? Então, olha aqui. Esse trata-se de um gráfico de barras ou colunas. Nesse caso específico, é de colunas, porque como eu falei para vocês, barras é quando está na horizontal e colunas na vertical. Agora, as outras questões você vai fazendo aí a pesquisa, vai lendo novamente, observando o gráfico para responder. Próximo gráfico. Foi feita uma pesquisa com os clientes de uma padaria famosa sobre quais eram os doces que eles mais gostavam. Os resultados estão expressos no gráfico abaixo. Observe e responda as questões. Então, vamos observar o título. Primeiro, vamos ler o título. Gosto das pessoas por diferentes tipos de doces. Esse daqui é um gráfico de barras, porque está na horizontal. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, nós temos o nome dos doces. Então, algodão doce, jujuba, balas de goma, pé de moleque e outros tantos aí. E aqui na horizontal, embaixo, nós temos o intervalo, que são as quantidades. Esse intervalo está de 2 em 2, ó, partimos do 0, 2, 4, 6, 8 e parou lá no 10, porque não precisava ter
um número maior, de acordo com a pesquisa que foi feita. Então, aqui está o intervalo, que demonstra a quantidade, e aqui do lado o nome dos doces escolhidos. Como diz nível de gosto médio, é o que a maioria escolheu. Então, aqui está perguntando na letra A qual é o título do gráfico. Fácil, né? Acabei de mostrar para vocês, não vai ter dúvida aí, né? A letra B já está perguntando quais as informações que constam nesse gráfico. Nós acabamos de ver que foi feita uma pesquisa com os clientes para saber o que? O gosto deles em relação aos doces de sua preferência. Então, como você pode responder essa questão aí? Né? Quais são as informações que constaram nesse gráfico? Então, para você como modelo, nós trouxemos aqui. As informações são quanto você gosta de cada tipo de doce e também o nível de gosto médio. Quando fala gosto médio, como eu já falei para vocês, é o que a maioria escolheu, o que a maioria votou, o que a maioria demonstrou preferir. Não é uma coisa igual para todos, é uma média. Agora você vai responder a letra C. O algodão doce é o que tem maior gosto médio entre os clientes, é o preferido nessa média. Agora, podemos dizer que as jujubas ficaram em segundo lugar? Vamos destacar? Então, eu quero saber se as jujubas, será que elas ficaram realmente em segundo lugar? Olha lá no gráfico e justifica a sua resposta. Você vai colocar sim ou não, de acordo com o que você verificar no gráfico, e vai justificar. Lembra que nós estamos estudando lá os verbos de comando? Ó, justifique. Então, você vai ter que explicar para nós aí por que você acha que as jujubas ficaram em segundo lugar ou não. Letra D. É correto afirmar que as paçocas, vamos destacar também qual é o doce aqui, são o tipo de doce que os clientes pesquisados na média colocaram em terceiro lugar? Será? Então, volte lá também e justifique sua resposta. Letra E. As balas e os pirulitos são os doces menos preferidos na média pelos clientes. Então, essa é uma afirmação. Agora vem a pergunta. Podemos afirmar que menos de 12 clientes juntos nessa média gostam desses itens? Justifique sua resposta. Então, será que, né, de acordo com o que a gente viu lá, as balas, vamos destacar também, ó. Será que menos de 12 clientes escolheram, votaram aí nas balas e nos pirulitos? Então, voltem lá também no gráfico para fazer a conferência e responder essa questão. Chegamos na tarefa. Como hoje estamos estudando o gráfico, é claro que a tarefa vai ter relação também com os gráficos. Então, vamos acompanhar aqui. Em casa, parte 1, acompanhe comigo a leitura aqui do número 1. Na empresa onde Arthur trabalha, cada vendedor possui um gráfico que demonstra o quanto cada um deles vendeu mês a mês. Esse gráfico abaixo é do próprio Arthur. Com base nele, responda as questões a seguir. Então, você vai olhar nesse gráfico, olha o título do gráfico, Vendas 2017, total de vendas. Aqui do lado esquerdo, esse é um gráfico de linhas, que você viu um modelinho aí no seu material, se você esqueceu. Aqui do lado esquerdo, nós temos aí os valores, ó. Aqui nós temos 1.000, 2.000, 3.000, então aqui foi indo e nós estamos falando de dinheiro, então 1.000 e 1.000 reais. Começou no 1.000 reais e parou lá no 10.000 reais. E aqui na parte de baixo nós temos os meses, e aí você consegue verificar a variação de vendas que o Arthur teve durante os meses. Olha aqui, sobe janeiro e você percebe que começou lá no 4.000. Aí depois você segue fevereiro, olha onde está fevereiro. E assim você vai fazendo mês a mês para analisar um gráfico de linhas aí do Arthur. Primeira perguntinha, então, sobre esse gráfico. Letra A. Qual é esse tipo de gráfico usado para demonstrar as vendas de Arthur? Eu acabei de falar o nome dele, mas se você esqueceu, volte lá no seu material para relembrar. Lá nós temos um modelo e o nome desse tipo de gráfico para você. Letra B. Qual é o título desse gráfico? Também bem fácil, é só você voltar aí e localizar o título. Letra C. Podemos dizer que no mês de junho foi o que mais vendeu? E qual foi o valor vendido nesse mês? Então, será que no mês de junho, vou destacar aqui para vocês, foi o que ele mais vendeu? Será que isso confere? E também pesquise lá qual foi o valor vendido nesse mês. Letra D. No mês de outubro,
as vendas de Arthur ultrapassaram os R$ 4.000. Será? O que você acha? Ultrapassou os 4.000? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Então, você vai verificar tudo isso lá no gráfico do Arthur. Em casa, parte 2. Então, nós temos aqui mais um gráfico. Vou ler para vocês, acompanhe aí. Número 1. Antes de começar a pandemia, houve um festival de música na cidade onde Monique mora. O gráfico mostra o total de visitantes durante a semana. Observe para responder as questões. Então, nós temos aqui, ó, do lado esquerdo, no eixo vertical aqui, percebam que aqui os números já não estão com o mesmo intervalo entre um e outro. Você já vê alguns números diferentes da maneira que você acabou de ver nos gráficos anteriores. Isso também pode acontecer. Então, nós temos aqui, ó, 1.897, 2.175 e assim por diante. Já são intervalos diferentes do que acabamos de ver. E aqui do lado, na parte de baixo, nós temos de segunda até domingo. E aí, a coluna subindo em cada um dos dias da semana, aí para você perceber a quantidade de visitantes nessa semana. Letra A. Sobre esse gráfico, então, a letra A está perguntando. O sábado foi o dia com maior número de visitantes. Essa é uma afirmação. Agora, olha o que está pedindo para você fazer. Se somarmos a quarta-feira e a quinta-feira, vamos destacar? Somarmos a quarta-feira e a quinta-feira, qual será a diferença de visitantes em relação ao sábado? Olha quantas informações. Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Você vai lá, localiza a informação do sábado. Quantos visitantes foram no sábado? Pronto, você já localizou essa informação. Agora, você vai ter que fazer contas. Olha o que pediu aqui. Você vai somar a quantidade de visitantes de quarta-feira e quinta-feira. Somou. Aí você vai ter uma quantidade lá, certo? Essa quantidade que você somou de quarta e quinta-feira, você vai fazer outra conta com a quantidade de sábado para achar a diferença. Lembra? Pensa aí qual é a operação que nós usamos quando precisamos achar a diferença entre dois números. E aí sim você vai responder qual é essa diferença entre os visitantes de quarta e quinta-feira juntos com os visitantes de sábado. Tem que fazer conta, hein, pessoal? Letra B. Podemos dizer que na sexta-feira houve exatamente o dobro de visitantes da segunda-feira? Olha aí também a importância de fazer contas nessa questão. Você vai lá, vai descobrir, né, ó, na sexta-feira você vai ver que deu um número maior do que na segunda-feira. Só que será que esse número é exatamente o dobro da segunda-feira? Então, você vai lá olhar o número da segunda-feira, o número da sexta-feira e vai ver se um é o dobro do outro. Quando fala justifique sua resposta, é porque você vai ter que fazer a conta para comprovar. E aí você explica o que você percebeu na conta. Lembrando que o dobro, eu calculo o quê? 2 vezes, é a multiplicação do 2, né? Letra C. No domingo, o número de visitantes, vamos destacar aqui, ó. No domingo, o número de visitantes foi o menor de todos esses dias. Será que foi o menor? Então, você vai comprovar lá e também justifique a sua resposta. Então, tá tudo pedindo aí para justificar. Olha o nosso verbo de comando que a gente está estudando tanto lá em língua portuguesa. E aqui tem uma informaçãozinha. Após responder as questões, pinte o gráfico. Capriche. Eu sei que você já está caprichando em tudo aí. Certo, pessoal? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Faça todas as atividades aí, tire as dúvidas com seus professores, faça as tarefas e faça as correções. É importante você corrigir todo o seu material para não ficar nada errado aí, para quando você precisar retomar essas atividades, você estudar direitinho, certo? Então, até a próxima aula.